A paz do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos e irmãs. Que é a irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor, que hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto a judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amém? Amados, né? Ontem eu abri a minha Bíblia nessa passagem ontem à noite, né? E fortemente o Senhor falou comigo nesta passagem, né? Porque Paulo, amados, estava ali presencialmente, né? Não através de uma carta, mas presencialmente, falando com todos os líderes ali da igreja de Mileto e mandou até chamar os de Éfeso. E ele falando aqui, amados, que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Amados, nós sabemos que não é fácil o ministério de um missionário, de um pregador de um evangelho. Não é fácil, amados, o ministério daquele que leva as boas novas e daquele também que está sobre a igreja, que preside sobre a igreja. Porque Paulo ali estava como líder daquela igreja, embora ele já tivesse separado alguns líderes, bispos, diáconos, anciãos, não é? Que também são chamados de presbíteros. E o bispo está ali em equivalência com o pastor. Mas note, amados, que ele disse assim, em todo o tempo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. E eu lendo isso aqui, amados, eu percebi que Paulo praticamente estava ali se justificando. Praticamente Paulo estava ali, amados, dando uma exortação dura nos irmãos. Porque, amados irmãos, nos dias de hoje, era assim também nos dias de Paulo. Os homens e mulheres de Deus iam para fazer a obra, para ganhar almas, para pregar o evangelho do reino, aleluia. E as pessoas achavam, as pessoas apontavam. Está querendo se aparecer. Está querendo ser autoridade maior. Está querendo, né, ser pesado para nós. E ele falou, não, amados irmãos, eu estou me portando aqui com toda a humildade. Pelo contrário, eu com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Os judeus eram conterrâneos de Paulo. E mesmo assim eles preparavam ciladas para acabar com a vida e o ministério de Paulo. E muitos tentando se filtrar no meio da igreja. E muitos dentro da igreja querendo ser simpatizantes com esses que tentavam destruir, que tentavam derrubar
o nosso amado irmão Paulo, que um dia foi Saulo. Aleluia. E ele disse assim, olha, eu nunca deixei de vos anunciar, tanto publicamente quanto pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo segue aqui, amado, se justificando. Ele fala, olha, eu não sei o que eu tenho pela frente, senão o que o Espírito Santo tem me falado, que é cadeias e tribulações. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Ele falou, não importa. Se por acaso eu tenha que ser preso, eu tenha que ser morto, eu tenha que ser espancado, o que importa é que eu venha cumprir a minha carreira, o meu ministério, chamado para o que Deus me chamou, para o que eu recebi do Senhor Jesus, que é dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E quantos hoje, amados irmãos, querem autoridade, querem prosperidade, mas não querem padecer por amor do Evangelho. E olha Paulo nos ensinando que nós não temos que julgar a nossa vida como preciosa, não. Mas preciosa é a semente que nós carregamos. Preciosa é a palavra do nosso Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele disse, e agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Porque ele sabia, amados, que agora a comunicação com ele seria apenas por carta, porque ele sabia o que esperava, que eram prisões, tribulações e até mesmo a morte. Oh, glória a Deus e aleluia. Mas nem por isso ele se entristeceu. Mas ele falando assim, olha, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, e eu protesto que eu estou limpo do sangue de todos. Ou seja, ninguém tinha nada para acusar a Paulo e falar que Paulo foi contencioso, que Paulo foi pesado, que Paulo humilhou, que Paulo xingou, que Paulo derrubou alguém, jamais. Mas ele falava assim, ó, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha a mensagem aí de Paulo para os bispos, pastores, os líderes que ali estavam, os anciãos, que é para eles apacentarem a igreja, apacentarem o rebanho. E quantos hoje, amados, estão querendo lançar mão do arado, querendo desistir do chamado de Deus? Nós sabemos, amados, que o chamado de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um presbítero, não é fácil, amados e amadas do Senhor. Mas que eles não venham desistir, que nós venhamos estar sempre orando, jejuando, cuidando dos nossos pastores. Porque quando temos qualquer coisa, nós corremos até eles para pedir ajuda, um socorro, um conselho, uma oração, um respaldo. E eles correm para quem? Você já pensou o seu pastor chegar até você e falar, irmão, eu estou precisando de uma oração, ora por mim. Ó, irmão, eu estou passando por uma tribulação, me ajuda. Ele poderia fazer assim, mas a pessoa ia se espantar. Você ia se espantar, você, pastor, pedindo ajuda para mim, e as pessoas iam se escandalizar. As pessoas iam começar a falar, mas ele é pastor e ele está pedindo ajuda? Sim, amado, porque o pastor não é um super-herói, não é um super-homem. Ele é homem, ele é carne como eu e você. E ele também tem suas dúvidas, suas tristezas, suas incertezas. Ele também passa por lutas e tribulações, e eu digo mais, por muito mais lutas e tribulações do que nós. Porque fere-se o pastor, dispersa-se as ovelhas. Então Satanás, como bom estrategista que ele é, mas não mais do que o nosso Senhor Jesus, ele não quer apenas derrubar uma, duas ovelhas. Ele quer derrubar o pastor, para dessa forma escandalizar todo o rebanho. Então vamos orar e interceder por aqueles que presidem sobre nós, como Paulo se chamou ali, para eles não desistirem de apacentar o rebanho do Senhor. Mas, amados, ele falou assim, olha, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Tá vendo? Paulo ali, já presentemente falando, já
em fase de despedida, ele fala: eu sei que vai vir lobos devoradores e vão querer destruir tudo que eu ensinei, tudo que eu falei aqui para vocês. Eles vão querer dizer que é mentira, que não é dessa forma, que não é desse jeito. Mas vocês não aceitem outro evangelho, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O versículo 30, eu estou lendo, tá vendo, amado? Entre vós mesmo, entre nós mesmos, muitos se levantam, amados, para tentar destruir o trabalho do nosso pastor, do bispo, do apóstolo, quem quer que seja aí seu líder, amado irmão, amada irmã, do ancião, porque Paulo chama os anciãos da igreja de Éfeso, né, de Mileto. E diz aqui, amados, portanto, vigiai, lembrando-se de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, Paulo, mais uma vez, amados, ele vai ali se justificando, falando: olha, 3 anos eu não cessei de ensinar, de exortar a vocês com lágrimas, amados. Mas por que tudo isso? Porque eu tenho certeza, amados, que ali no meio de Paulo, ali no meio daquela congregação, já começavam alguns a se levantar, duvidar, murmurar contra o ministério chamado de Paulo. Nós não conhecemos pessoas assim? E como conhecemos? Tudo para ele é difícil, tudo para ele é pesado, tudo para ele: eu não posso, não conte comigo, não é? Você está exigindo demais, olha, você está querendo demais, você está se aparecendo demais, menos. Sempre teve e sempre vai ter pessoas assim, amados. Mas o que eu acho interessante é que Paulo fala assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tá vendo, amados? Paulo, ele fez questão de não ser sustentado pela igreja. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós não devemos sustentar os pastores e os missionários, não, amados. É porque cada caso é um caso. Paulo sabia que naquele lugar ali, naquela igreja, ele não podia ser pesado, porque ele ia escandalizar os irmãos. Mas Paulo mesmo já nos pregou que digno é o obreiro do seu salário. Mas ele falou: eu nunca quis ser pesado para vocês, amados. Essas minhas próprias mãos me serviram. Eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, e eu procurei trabalhar na minha vida secular também, para que vocês não tivessem que me sustentar, para depois vocês não terem o que me lançar em rosto, porque é assim, amados, tem pessoas que dá com uma mão e cobra com a outra. E Paulo já estava ciente disso, já estava prevenido contra essas pessoas. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha ele aqui exortando os irmãos a ajudar os enfermos, os pobres, as viúvas, os necessitados, amados. E hoje nós muitas vezes não temos feito isso. Nós temos deixado para as ONGs, para outras denominações fazerem, quando é nosso dever, como salvos em Cristo que somos, fazer. Mas agora, finalizando aqui, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Tá vendo, amados? Olha o amor da igreja por Paulo. No começo, ele teve que se justificar com muitas palavras, mas depois eles entenderam o grande tesouro que eles estavam perdendo. E eles amavam, beijavam a Paulo, abraçavam e se entristeceram muito, porque amavam muito a Paulo. Naquele momento, eles perceberam o quanto eles precisavam de Paulo. E você, amado, tem reconhecido o quanto teu irmão é valioso para você? Tem reconhecido o quanto teu líder é valioso para você? Porque nós não somos, amados, chamados para fazermos a obra sozinhos, mas o Senhor nos disse que nós somos um corpo e todos os membros do corpo necessitam uns dos outros. Aleluia.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Ontem, foi pregada uma palavra assim na igreja. O irmão usou este exemplo. Uma mão tem 5 dedos. Independente, um dedo sozinho não pode fazer muito. Mas os 5 dedos juntos, sim, eles podem fazer grandes coisas, porque os 5 dedos juntos são uma mão. E uma mão, ela pode pegar, ela pode trabalhar, não é, amados? Então é assim. Quantas vezes, amados, nossos irmãos têm trabalhado, têm feito a obra com dores, com gemidos, com lágrimas, incessantemente, não procurando sermos pesados, e a gente não dá valor. Olha estes irmãos aqui de Atos dos Apóstolos, da igreja de Mileto e alguns de Éfeso. Agora, neste momento de despedida, eles estavam chorando porque eles reconheceram quão grande ajuda Paulo lhes deu, lhes trouxe, ensinando, exortando, constituindo bispos, diáconos, pastores, anciãos para a obra. E eles ali, agora que Paulo partia, já estavam aptos para apacentarem eles mesmos a igreja do Senhor. Amém, amados irmãos? Então receba essa palavra no seu coração. Ame o seu irmão, chore por ele, sinta a falta dele, né? Nós não podemos ser assim, querendo a glória para nós mesmos, toda honra e toda glória somente ao nosso Senhor Jesus. Vamos amar mais uns aos outros e amar mais os nossos líderes, porque é isso que essa palavra quer nos dizer. Amar os nossos líderes, orar, zelar por eles e dar o devido valor que eles merecem. Não necessitando eles se justificarem a todo momento, como Paulo se justificava aqui antes da despedida. Mas ele falou, olha, vocês não vão ver meu rosto. Nunca mais. Não espere perder para dar valor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que vocês possam receber essa palavra com alegria, possam meditar mais aí em Atos dos Apóstolos, que tem grandes ensinamentos para nós, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você, amado irmão, amada irmã, que ainda não aceitou a este Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aceite Ele agora, antes que seja tarde demais. Aceite este Evangelho enquanto ele ainda é pregado e anunciado, antes que ele cesse de ser anunciado e antes que seja tarde demais. Dê valor ao Senhor Jesus, antes de perdê-lo, porque ele vai vir buscar a sua igreja. E ele não vai voltar mais, senão para julgar as nações com vara de ferro. Amém? Não se esqueça de passar lá no canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar essa palavra, esta boa nova de salvação, para que possa alcançar cada vez mais vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus.